Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra, este devocional, fortaleça você para continuar firme, mesmo quando enfrentar oposições, invejas e perseguições por causa das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Hoje, no nosso devocional diário da revista de Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, estaremos meditando sobre uma realidade que muitas vezes acompanham aqueles que são abençoados pelo Senhor. O tema é a inveja dos filisteus diante das bênçãos de Isaac. Oremos ao nosso bom Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por mais esse dia e pela tua presença que nos sustenta em todas as circunstâncias. Fala conosco, Papaizinho querido, agora, neste momento, através da tua palavra, através deste devocional, e nos ensina a permanecer humildes, fiéis e firmes diante das adversidades. É o nosso clamor no nome de Jesus. Amém. O texto inicial para a nossa meditação de hoje está em Gênesis 26:14 e diz assim: E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Meus irmãos, olha que situação interessante temos aqui. Isaac estava sendo abençoado por Deus de maneira tão visível que os filisteus começaram a invejá-lo. E isso nos ensina algo muito importante. Nem todos ficarão felizes quando Deus começa a agir na sua vida. Muitas vezes pensamos que as bênçãos sempre atrairão apenas alegria e celebração, mas a Bíblia mostra que também podem despertar invejas, oposição e perseguição. O problema nunca foi apenas o que Isaac possuía, o problema era a presença da bênção de Deus sobre ele. Gênesis 26:12 e também o 13 diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Glórias a Deus! Olha isso, meus amados irmãos, porque o Senhor o abençoava. A diferença estava nas mãos de Deus sobre a vida dele. E talvez hoje você também esteja vivendo situações em que algumas pessoas não conseguem entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes você está tentando servir a Deus, crescer espiritualmente, trabalhar honestamente, permanecer fiel. E mesmo assim enfrenta críticas, resistência e olhares de inveja. Mas isso não é novidade. José também foi invejado pelos próprios irmãos por causa dos sonhos que Deus lhe deu. Está lá em Gênesis 37:11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Davi foi perseguido por Saul porque a presença de Deus estava sobre ele. Jesus foi rejeitado por muitos porque a luz incomodava as trevas. A inveja, ela geralmente aparece quando alguém não consegue aceitar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. E aqui existe um perigo muito grande. Permitir que a inveja das pessoas faça você parar. Isaac, ele poderia ter desanimado, poderia ter entrado em guerra desnecessária, poderia ter se tornado uma pessoa amarga, mas ele escolheu continuar caminhando com Deus.
Os amados irmãos já percebeu como algumas pessoas mudam quando começam a ser abençoadas? Algumas ficam orgulhosas, não é verdade? Outras vivem tentando provar algo para os outros. Outros entram em conflitos constantes. Mas Isaac, ele nos ensina algo precioso. A bênção de Deus não precisa de defesa carnal. Romanos 12, 18 está escrito: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isaac enfrentou a oposição, mas continuou cavando poços. Os filisteus fechavam e ele cavava novamente. E o que isso nos ensina? Perseverança. Porque pessoas invejosas, meus irmãos, elas podem até tentar dificultar o seu caminho, mas não conseguem impedir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Aleluias, glórias a Deus. Não consegue, meus irmãos, não consegue. Isaías 54:17 está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Olha a segurança dessa promessa. O problema é que muitas vezes gastamos energia demais tentando responder ataques, justificando bênçãos ou convencer pessoas. Mas Deus não chamou você para viver se defendendo o tempo inteiro. Chamou você para permanecer fiel. Aleluias! A bênção de Deus fala por si mesma. E existe algo profundo aqui. A inveja dos filisteus não diminuiu Isaac, apenas revelou que Deus estava com ele. Talvez as lutas que você está enfrentando hoje sejam exatamente a confirmação de que Deus está te conduzindo para algo maior. Porque quando Deus começa a levantar alguém, nem todos compreenderão. Mas isso não pode fazer você perder o coração humilde. Provérbios 14, verso 30 está escrito: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela destrói quem a alimenta. Por isso, nunca permita que o coração se torne igual ao daqueles que te perseguem. Continue servindo. Continue sendo fiel, continue andando em humildade, continue cavando poços, porque aquilo que vem de Deus permanece. E aqui vai uma pergunta importante para os amados irmãos. Como você tem reagido diante da inveja e da oposição? Com revolta ou com maturidade espiritual? Porque a forma como nós reagimos também revela nosso nível de crescimento com Deus. Hoje o Senhor está fortalecendo você para não parar por causa das críticas, da inveja ou das perseguições. As bênçãos de Deus sobre a sua vida não dependem da aprovação de pessoas, depende apenas da fidelidade dEle. Então continue caminhando, continue obedecendo, continue confiando, porque ninguém consegue impedir aquilo que Deus decidiu fazer. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos porque a tua mão permanece sobre os teus filhos. Ajuda-nos a permanecer humildes e fiéis, mesmo diante da inveja, das críticas e das oposições. Guarda o nosso coração de toda amargura e fortalece-nos para continuar caminhando contigo. É o nosso clamor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta verdade permaneça no seu coração. A inveja das pessoas nunca será maior do que as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ore, permaneça,
Confie, fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.